Às portas da Quaresma nós temos esse belíssimo evangelho. Nada é coincidência, tudo é providência. Um evangelho que vai nos ajudar então, desde já, a abrir o nosso coração para aquilo que esse tempo santo quer nos fazer experimentar, ou melhor, viver uma realidade de conversão. Ao longo da nossa vida, nós experimentamos, assim como os primeiros 4 discípulos de Jesus, que são Pedro e André, Tiago e João, o chamado de Cristo para nós. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Essa palavra ela ecoa no nosso coração de tal forma, quando de fato temos uma disponibilidade ao Senhor, que nós não ficamos parados. Nós abandonamos as redes de nossa pescaria para assumirmos outras redes, as redes do Evangelho, no seguimento à pessoa de Cristo. Só que ao assumir essas redes, nós precisamos antes sermos capacitados. Pedro e André, Tiago e João entendiam de peixe. Eu não sei se vocês que estão aqui entendem de peixe, de pescar peixe, ou é aquele tipo de pescador não profissional que vai à beira do rio, como muitos agora no carnaval, e em vez de pescarem os peixes, comprar os peixes e chegam em casa com os peixes pegos, não é? Não é o nosso caso. Mas é Jesus que entende de pescaria, pescar almas, pescar pessoas para o Senhor. E o trabalho ele é feito em conjunto, não é feito sozinho. Nós fazemos com Cristo, por Cristo, em Cristo, nós fazemos como comunidade. Então é fundamental que no seguimento a Cristo, além do amor a Jesus, nós tenhamos o amor de trabalhar em conjunto, o amor de trabalhar em equipe. Hoje as empresas falam tanto isso, né? Sobre a necessidade das pessoas se enriquecerem com seus dons, de desenvolver um trabalho em comum, mas Jesus na sua pedagogia, há muito tempo já tinha ensinado isso. Mas o que acontece? Às vezes nós temos isso intelectualmente falando bem claro, mas em termos afetivos, em termos humanos, podemos nos deixar, inclusive no trabalho com Cristo, e em Cristo, deixar a vaidade tomar conta de nós. E quando a vaidade e a necessidade dos primeiros lugares tomam conta de nós, nós não pescamos nada. Nós espantamos os peixes que são as pessoas. É como aquele pescador que, não sabendo onde é a ceva do peixe, ou se abeirando do rio, em vez de ficar em silêncio, começa a pisotear na beira do rio. O peixe não vem. Quantas são as pessoas que não vêm para a igreja, porque muitas vezes nós fazemos muito barulho com a nossa falta de testemunho, barulho porque nós nos agredimos, barulho porque os cristãos, em vez de serem unidos, ficam disputando entre si quem tem mais razão. Ora, Jesus tem uma paciência enorme aqui no Evangelho. Esses discípulos não estão caminhando com Jesus há pouco tempo, eles estão caminhando rumo a Jerusalém. O Senhor já tinha anunciado a primeira vez para os discípulos que o Filho do Homem ia ser rejeitado. E Pedro, que é um dos primeiros chamados, que foi falar para Jesus: não, Senhor, que isso não te aconteça. Começou a recriminar Jesus publicamente. O que Jesus falou para Pedro? Vai para longe de mim, Satanás. Padre, que escandaloso, Jesus chamou Pedro de Satanás? Chamou sim, está lá na sua Bíblia, em Marcos capítulo 8. Por quê? Porque Pedro, ao querer falar para Jesus que isso não acontecesse, quando Jesus chamou Pedro para ir atrás dele, não à frente. Quem é o mestre é Cristo, não são os discípulos. O que aconteceria, hein? Se o padre aqui apontasse o dedo para alguém e falar: você é um Satanás. Ou se o padre na sua comunidade fizesse isso. Como que os nossos católicos no Brasil são tão sentimentais, que não aceitam as correções? Se nós estamos numa paróquia, numa igreja, se a gente segue Jesus Cristo, é para ser corrigido. Se a gente estivesse pronto, a gente não viria à igreja. Igreja não é lugar de pessoas prontas, porque pessoas prontas são pessoas autossuficientes, que não têm nada a aprender. Nós temos que ser corrigidos pela palavra de Deus, pelos pastores do povo de Deus, mas também corrigir-nos mutuamente no amor. Mas a primeira correção de Jesus em relação a Pedro, e todo mundo viu, o pito
que Pedro tomou não serviu. Parece que eles não aprendem, nós somos assim muitas vezes. Olha lá, estavam atravessando a Galiléia, Jesus não estava falando com a multidão. E o que Jesus fazia com os discípulos? Estava ensinando a seus discípulos. O evangelho de hoje não nos fala o que Jesus estava ensinando, mas ensinando muitas coisas. Sabe aquele carinho de Jesus, de mostrar para os discípulos como que eles devem se comportar, como eles devem ser, o que eles devem fazer. Só que enquanto Jesus está falando, e aí a gente sabe que o ensino de Jesus é a cruz, ele fala que ele vai ser rejeitado, que ele está caminhando para realmente sofrer oposição. Jesus está falando isso, aí diz o evangelho, os discípulos porém não compreendiam essas palavras. A pergunta que eu faço, será que eles não compreendiam, ou eles não queriam compreender? Porque muitas vezes é assim, imagina um pai educando o filho. Muitas vezes você fala para o filho, ó, não faça isso. Ele se faz de sonso. Parece que não está escutando, mas no fundo está escutando. É que não quer compreender. Você fala, não coloque o dedo na tomada. Aí o filho começa a andar. E vai lá e coloca o dedo na tomada. Aí quando dá choque, o que acontece com a criança? Começa a chorar. Nós somos criancinhas na fé ainda. Mas eles não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Por que eles têm medo de Jesus? Está com medo da correção? Porque eles sabem que eles estão fazendo coisas que não são dignas do Senhor. Quando nós seguimos Jesus para valer, não vem com essa desculpa que muitas pessoas falam assim, eu não sabia. Isso é desculpa esfarrapada de quem não quer se confessar, de quem não quer admitir o pecado. É a mesma coisa que Adão e Eva, não é? Quem que pecou? Aí Eva falou assim, aí Adão fala, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Aí fala, Eva, quem que pecou? Foi a serpente. Aí o que acontece com a serpente? Não tem quem colocar a culpa, ela leva a culpa de todos. Então quando nós fazemos uma coisa errada, nós temos medo sim do castigo e da correção. E aí então Jesus, muito esperto, perito em humanidade, quando chega a Cafarnaum, veja, Jesus, se vocês acham que Jesus no caminho não percebeu que eles não estavam prestando atenção nele, mas Jesus deixou, porque às vezes na vida, Jesus é assim, tem que deixar a coisa acontecer. Às vezes você fala, não coloca o dedo na tomada uma vez, não coloca o dedo na tomada duas vezes, tem que deixar colocar o dedo na tomada para aprender. Jesus é desse tipo de pedagogo. Não que ele é inescrupuloso, não, ele tem essa pedagogia da humanidade. Veja que Jesus não corrigiu no caminho. Jesus esperou chegar em casa. Isso aqui é uma lição para nós. Quando a gente for corrigir uma pessoa, nunca se corrige em público. Um patrão não deve corrigir o empregado na frente de todo mundo, a depender. Chame no canto e corrija. Um pai, quando o filho faz uma coisa errada, chame no canto e corrija. Um padre, quando está a sua comunidade, tem gente visitando, não vai corrigir a comunidade, vai corrigir quando está em festa, no momento oportuno, no silêncio, na casa, no lugar da intimidade. Jesus perguntou-lhes, o que discutis pelo caminho? Jesus percebeu, essa discussão aqui não é uma discussão qualquer, é discussão de briga. Eles ficaram em silêncio. Quando alguém faz alguma coisa errada, e se pergunta, o que você fez, hein? Pergunta para a criança, o que é a criança, qual é a reação da criança? Fica caladinha. Quando não fala, não fui eu que fiz, foi a minha mão quem fez. Não é isso? Foi a minha mão quem fez. Aí Jesus então, sabia que eles tinham de discutir quem era o maior. Veja que Jesus percebe. E aí Jesus falou assim, vocês estão errados. Vocês não estão entendendo nada. Já estão comigo há tanto tempo. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. A gente pode imaginar, imagina Pedro fala assim, não, eu sou o maior, porque eu fui o primeiro a ser chamado. Aí depois João, não, eu sou o maior, porque eu sou mais jovem, eu tenho mais força, mais disposição. João, não, eu sou, aí João, no caso, o mais jovem. Ou podemos pegar para Mateus, eu sou o maior porque eu sei contar dinheiro, eu sou cobrador de impostos. Olha só, isso está cheio de dentro das nossas comunidades. Às vezes você chega em algumas paróquias, que as pessoas não têm abertura para o novo. Um bando de gente lá ocupando os primeiros lugares, não deixando ninguém se renovar.
A pessoa fica 50 anos ocupando os mesmos lugares, não dá espaço para os outros. O Papa Francisco falou esse tempo atrás que a igreja deveria ter uma placa lá, aqui é permitida a entrada de todo mundo. Na igreja todos têm que ser acolhidos. Na igreja o mais importante é aquele que serve. E aí Jesus pegou uma criança. Por que pegou uma criança? Ai padre, porque a criança é inocente? Não, não é essa a explicação. Jesus pegou uma criança porque a criança geralmente é o quê? Pequena. Quem quer ser grande, fica olhando para onde? Para cima, para o alto, soberba, arrogância, poder, nariz empinado. Quando a gente olha muito para o alto, a gente deixa de olhar para onde? Para o baixo. Olhar para a criança é olhar para aqueles que são pequenos. Quando uma igreja fica disputando quem tem mais importância e mais poder, esquece da sua missão de ir ao encontro dos pequenos, das crianças. Quem são os pequenos de hoje? São os pobres, são aqueles que estão afastados, são os pequeninos que não recebem a fé, são os idosos, são aqueles que precisam fazer a experiência da misericórdia. Aí depois nós dizemos como comunidade, por que a nossa comunidade não se renova? Por que não vem gente nova? Será que as pessoas não vêm, é porque elas não querem vir? Ou porque nós com as nossas brigas e as discussões espantamos as pessoas que poderiam ser conquistadas por Cristo? O Senhor então nos chama a conversão como igreja. Lembre que a igreja é uma comunidade de irmãos, em que a gente tem que trabalhar juntos. Não é a lógica do poder, é a lógica do serviço e da pequenez. E Jesus está falando isso tanto tempo. A gente vem à missa todo domingo e toda semana, mas custamos a entender. Cuidado, porque às vezes Jesus vai chamar a sua atenção publicamente, e você vai ter medo do Senhor. Espero que isso não aconteça. É melhor viver a conversão desde já. Jesus vai então nos servir neste altar. Cada Eucaristia ele dá esse testemunho que ele não veio para ser servido, mas para servir a sua vida por muitos. Nós vamos continuar essa Santa Missa pedindo ao Senhor que jamais nos esqueçamos de olhar para os pequenos, pois essa é a nossa missão. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.